Olá, pessoal! Neste vídeo, nós daremos continuidade ao estudo das orações subordinadas substantivas. No primeiro vídeo, nós já vimos dois casos, as subjetivas, que têm a função sintática de sujeito, e as predicativas, que têm a função sintática de predicativo do sujeito. Então, vamos lá para o nosso terceiro caso. Nós temos aqui o seguinte texto: ele sai às 5 e já são 10 horas. Aposto que vai dar a velha desculpa da pane no carro. Aposto que ela não vai acreditar em mim. Mas coitado, né? O rapaz está realmente falando a verdade. Então vamos lá analisar o seguinte período composto. Aposto que ela não vai acreditar em mim. Nós temos aqui duas orações. Aposto, que é a oração principal, e a oração subordinada, que ela não vai acreditar em mim. Que se nós convertermos em substantivo, ficará, por exemplo, aposto na não credibilidade dela em mim. Ou simplesmente aposto isso. Lembrando que para nós chegarmos à função sintática da oração subordinada, procurem sempre substituir pelo pronome substantivo isso, porque encurta a frase, portanto fica mais fácil de nós chegarmos à função sintática. Agora a frase ficou bem reduzida. Aposto isso. Sujeito eu, aposto isso. Notem, gente, que o verbo apostar é um verbo que pede um complemento. Quem aposta, aposta algo ou alguém. Se esse verbo pede complemento, então ele é um verbo transitivo. Como, além de pedir complemento, ele não precisa do auxílio de preposição. Então, ele será um verbo transitivo direto. Se o isso é o complemento de aposto e aposto é um VTD, portanto, qual é a função sintática do isso? Objeto direto. Ora, o isso estava apenas substituindo a oração subordinada que ela não vai acreditar em mim. Ambos têm a mesma função sintática. Se o isso é o objeto direto, portanto, que ela não vai acreditar em mim também é objeto direto. Como nós chamaremos uma oração subordinada com a função sintática de objeto direto, nós chamaremos de oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós temos aqui o terceiro caso das orações subordinadas substantivas, orações que têm a função sintática de objeto direto. Partindo para o próximo exemplo, nós temos aqui o seguinte texto. Nós temos aí essa cena bem romântica do primeiro quadrinho e logo em seguida ele diz: me lembrei de que ainda não tinha escovado os dentes. Olhando a imagem, a gente percebe bem que é verdade, não é? Então vamos lá analisar esse exemplo. Nós temos aí o seguinte período: me lembrei de que ainda não tinha escovado os dentes. Então nós temos a primeira oração, que é a oração principal, me lembrei de, e a oração subordinada de que ainda não tinha escovado os dentes. Que se nós formos substituir por um substantivo, como ficaria? Me lembrei dos dentes ainda não escovados. Nós temos aí o substantivo dentes. Ou simplesmente pelo pronome substantivo disso. Observem que agora ficou diferente. Não é mais me lembrei isso, e sim me lembrei disso. Porque quem se lembra de algo ou de alguém. Neste contexto, o verbo lembrar exige a preposição de, ou seja, ele além de exigir um complemento, ele ainda exige a presença da preposição de. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, qual é a função sintática do disso? Objeto indireto. Agora, substituindo o disso pela oração que ainda não tinha escovado os dentes, qual é a nossa conclusão? De que essa oração também tem a função sintática de objeto indireto. Portanto, qual é a classificação para esta oração? Nós chamaremos de oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. No caso, nós temos aqui o quarto tipo de oração subordinada substantiva,
aquela que tem a função sintática de objeto indireto. Agora vamos para o próximo exemplo. Nós temos aqui um exemplo bem simples. Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. Nós temos aqui a primeira oração, Maria do Carmo tinha certeza de, e a oração subordinada, que estava para ser mãe. Ou simplesmente, da breve maternidade, nós temos aí o substantivo maternidade, ou mais simples ainda, Maria do Carmo tinha certeza disso. Aqui novamente entra a preposição de. Por quê? Vamos lá analisar o porquê. Maria do Carmo tinha a certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Notem que a palavra certeza pede a preposição de também, mas tem um detalhe: certeza não é verbo, certeza é um nome, pertence à classe dos substantivos, ou seja, certeza é um substantivo que está exigindo um complemento. Mas como se trata de um substantivo, o seu complemento não vai ser um objeto indireto. Objetos indiretos completam verbos. Certeza, por ser um substantivo, pede complemento, mas ele será chamado de complemento nominal. Portanto, a oração que estava para ser mãe, que aqui estava sendo substituído pelo disso, também terá a função sintática de complemento nominal. Como nós chamaremos uma oração subordinada que tem a função sintática de complemento nominal? Nós chamaremos de oração subordinada substantiva completiva nominal. Portanto, hoje nós vimos mais 3 casos: as objetivas diretas, que têm a função sintática de objeto direto, as objetivas indiretas, que têm a função sintática de objeto indireto, e as completivas nominais, que têm a função de complemento nominal. Estudem e vamos aguardar o próximo vídeo. Até mais e saúde para todos!